Convido a todos a lermos a palavra de Deus, porque nesta noite nós vamos aqui continuar a refletir no Evangelho de João, nessa série que iniciamos ainda em agosto do ano passado. Quem é Jesus? E nesta noite nós vamos aqui trabalhar o seguinte assunto: Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. João 7, do verso 37 ao verso de número 53. Eu convido a todos a manterem suas Bíblias abertas, que durante o sermão nós vamos gradativamente lendo cada porção do texto até chegarmos ao versículo de número 53. Quem é Jesus? Jesus é a fonte de água viva. Vamos orar, pedindo a Deus que esteja falando aos nossos corações nesta hora. Deus Pai bendito, nós aqui estamos na Tua presença. E na Tua presença pedimos clareza na comunicação da Tua palavra. Clareza, objetividade, simplicidade, contudo sem perder a beleza e a profundidade da Tua palavra. Que o Senhor abençoe tanto aquele que comunica a palavra, como aqueles que a recebem, para que juntos adoremos o Teu santo nome diante da Tua palavra. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém. A ideia que quero nesta noite aqui compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã, é que Jesus é a fonte de água viva, disponível para todos os que creem. E ela vem diretamente do trono da graça de Deus, de sorte a promover uma qualidade de vida muito, mas muito superior a qualquer coisa que esse mundo, porventura, queira lhe oferecer. A água viva é melhor do que a água morta deste mundo. Você sabe qual é a diferença entre a água viva e a água morta? A água viva, meus irmãos, em Israel, as secas eram bem frequentes. O tempo de estiagem era rigoroso, porque Israel fica localizado numa área de deserto, na região do planeta, ali no hemisfério norte. E justamente por isso, a população israelita, naquela época, assim como creio que hoje também, dava muito valor às fontes de água, assim como a qualidade da água. Tanto que isso até hoje é objeto de conflitos. Porque quem não quer água limpa, água corrente, água de qualidade. E Israel tinha poucos rios perenes. Você sabe o que é um rio perene? É um rio que corre o ano todo. Eram poucos os rios perenes em Israel. A maior parte dos rios que cortavam o território israelita eram rios intermitentes, semelhante a rios do Nordeste brasileiro, de parte do Nordeste brasileiro. Rios que correm somente na época de chuva, mas quando chega a estiagem, o rio some. Então, aquele povo ansiava por essas águas correntes, essas águas das nascentes, essas águas das fontes, a água da chuva. Nós aqui hoje somos assim, né? Antigamente, tempo bom para nós era tempo com sol. Não é verdade? Mas depois de tanto tempo de sol,
quando a gente vê as nuvens se formando, a gente fala, que dia bonito, vai chover. E quando aquela chuva cai, você diz o quê? Graças a Deus. Nós estamos caminhando para darmos valor a essa água corrente, que outrora nós não dávamos. Até o carioca hoje está dando mais valor à água corrente, né? Com 43 graus na cabeça, quando vem aquela chuva. A gente sabe que a chuva traz alguns transtornos por culpa do homem, mas a chuva, ela é bênção. Ela regula a temperatura, ela traz refrigério. Diante desse contexto de estiagem que afetava o povo de Deus na antiguidade e afeta até hoje aquela população, muitos dentre o povo armazenavam as águas da chuva, coisa que talvez em alguns locais do nosso Brasil ainda se faz. Eles armazenavam essas águas em cisternas, era água morta. Ou eles usavam o recurso dos poços para alcançar as águas dos rios subterrâneos. Mas essas águas não eram de muita qualidade, porque eles não tinham as tecnologias para, então, precaver-se de águas contaminadas. Na cultura judaica, água morta, meus irmãos, era água parada, era água armazenada. E água viva para o povo de Israel era água corrente, água que fluía, água dos rios perenes, água das fontes, água das chuvas. Tem até um tempo em que, até mesmo entre nós batistas, só se aceitava batismo em água corrente. Quem pegou essa época? Só se aceitava batismo em água corrente. Água parada? Jamais, só água corrente. Lembro de um pastor missionário no Maranhão, Tocantins. Ele contou a história que certo dia ele foi plantar uma igreja em Tocantins e um dos irmãos da igreja dizia: pastor, batismo só em águas correntes. Era aquele rio de Tocantins, Araguaia, pastor, só em águas correntes. E o pastor, não, irmão, é perigoso, só em águas correntes. Até que certo dia, eles foram fazer os batismos e apareceu uma cobra. E aquele irmão que insistiu com águas correntes, o pastor disse para ele: agora pisa na cobra e fica com ela debaixo do teu pé até eu terminar os batismos. Terminada a celebração, o pastor chega para esse irmão e pergunta: e aí, águas correntes ou águas paradas? Águas paradas, pastor. Vamos fazer no batistério da igreja, é mais seguro. Porque era algo que, dentro da nossa história batista, de batismo por imersão, tinha que ser por imersão em águas correntes. Hoje, a gente usa a água da piscina, não tem nenhum problema, mas aquele povo tinha um simbolismo muito grande com a água fresca, porque a água fresca simbolizava a água que vinha direto do trono de Deus, a água que vinha direto do trono de Deus para saciar a sede do povo, para trazer refrigério para aquele público, para aquela comunidade. Era a água fresca, a água corrente que era usada nos rituais de purificação. Por exemplo, você sabe que o povo de Israel, no Antigo Testamento, ele tinha os seus rituais de purificação, de lavagem. E nesses rituais, para remover a contaminação, tudo era feito com água corrente. Não era água de cisterna, não era água de poço, mas sim água corrente. A mulher samaritana, por exemplo, que nós vimos aqui recentemente, não tão recentemente, porque foi no capítulo 4, a gente já está no 7, mas alguns meses atrás, nós aqui refletimos sobre a história da mulher samaritana, João capítulo 4, ela ficou perplexa com o quê? Com a oferta de Jesus, que ele ofertou para a mulher o quê? Água viva. E ela dizia: como que o Senhor vai dar água viva para a gente?
Água viva, na visão daquela mulher, era água corrente. Só que na região de Samaria não tinha rio perene. Na região de Samaria, ela não era cortada por esses rios. Tanto é que Jacó, ele teve que perfurar um poço para conseguir água para atender a demanda da sua casa e dos seus animais. E ela então disse para Jesus: como o Senhor vai me oferecer água viva, essa água corrente, essa água fresca, se o Jacó, o nosso antepassado, teve que perfurar um poço para adquirir água? E aqui nós estamos diante de um texto, João 7, do 37 em diante, em que Jesus, mais uma vez, vai mencionar essa água viva. E ele se declarará a fonte de água viva. Isso se deu, meus irmãos, no último dia de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou das Cabanas. Essa festa era uma das festas importantes do calendário religioso judaico. E ela acontecia no período do outono, que seria o outono em Israel, setembro, outubro, novembro, dezembro, que é a nossa primavera, que lá é hemisfério norte. Era nesse período, mais particularmente no mês de outubro, em que se celebrava a Festa das Cabanas, uma época, um tempo em que imperava a estiagem, a seca, a falta de chuva. E diante dessa falta de chuva, o povo saía das mais diversas áreas do território israelita. Alguns, na época de Jesus, vinham inclusive de muitos lugares do mundo antigo para Jerusalém. Jerusalém aumentava sua população local de 50 mil para quase 250 mil pessoas, todos para celebrarem a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E nessa festa havia um cerimonial de muita importância, em que eles usavam a água. Eles traziam a água da fonte de Siloé e conduziam essa água até o altar no templo em Jerusalém. Derramavam esta água sobre o altar, oravam e cantavam. Isaías 12:3. Com alegria vocês beberão das fontes de salvação. Faziam isso durante todos os dias da festa. Eram 7 dias. E nos 7 dias eles faziam esse cerimonial. E no 7º dia, que era o grande dia, o desfecho da festa, eles faziam isso por 7 vezes. Traziam a água do tanque, da fonte de Siloé, conduziam ela até o altar, derramavam aquela água sobre o altar, cantavam com alegria: vocês beberão das fontes de salvação, Isaías 12:3, e oravam ao Senhor. Na verdade, essa festa, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, ela tinha um simbolismo muito grande na vida daquele povo. A cerimônia com a água, ela era acompanhada de cântico, oração. Para quê? Porque eles queriam chuva. Eles precisavam de chuva. Eles careciam de chuva. E também era uma cerimônia em alusão à esperança que o povo tinha do Messias, da vinda do Messias, que haveria de trazer para todo Israel rios perenes, que viriam direto do trono de Deus, trazendo vida por onde ele entrasse. A figura de Ezequiel, em que o rio começa lá no tornozelo e vai aumentando o volume, até que você está nadando nesse rio. Era isso que eles esperavam, e aquela festa tinha esse simbolismo. O simbolismo da expectativa da vinda do Messias, daquele que traria os rios de água viva que viriam direto do trono de Deus. Quem fala sobre isso é Zacarias.
Zacarias 14, versos 8 e 9, diz: naquele dia fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente o seu nome será adorado. Zacarias apontando para a vinda do Messias. É justamente nesse contexto desta festa, chamada tabernáculos ou cabanas, deste cerimonial, que Jesus, no dia mais importante da festa, o 7º dia, ele faz um convite muito importante. E o convite àqueles que ali estavam, crentes, fiéis, peregrinos, que estavam em Jerusalém para cumprir um mandato, um mandamento de Deus. Ali eles estavam e ouviram do Senhor no último dia, o mais importante da festa. Jesus se levantou e disse em alta voz, João 7, 37 e 38. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Isso é água viva, água corrente, água que vem do trono de Deus e inunda o coração dos crentes, promovendo vida em suas vidas e repercutindo esta vida por onde quer que eles andem. Jesus é a fonte de água viva. Essa ideia que quero aqui nesta noite refletir com você. Jesus é a fonte de água viva, disponível, ofertada gratuitamente para os crentes, para os que creem, para que eles tenham uma experiência do Espírito Santo habitando em suas vidas e fazendo deles homens e mulheres, jovens e crianças que terão a sua satisfação no Senhor e produzirão frutos, porque por onde passa esse rio, só há vida, só há frutos, só há bênção de Deus. Quero, nesta hora, destacar esse convite de Jesus. Era um convite feito de modo direto para um público crente, ainda que uma crença um tanto que sem produção de frutos, porque eles viviam na dinâmica da religiosidade judaica que há muito tempo não estava produzindo frutos de arrependimento e fé. Há muito tempo eles não estavam experimentando da graça, porque a graça não era nenhuma novidade do Novo Testamento. Sempre foi graça. Desde Gênesis sempre foi graça. Sempre foi fé. Mas em um dado momento o povo se desviou da graça e da fé e começou a viver uma religião de performance, de méritos. Mas Jesus a esse público fez um convite amplo, um convite profundo para que eles bebessem direto da fonte de água viva. Isso aconteceu no último dia da festa. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado.
Meus irmãos, antes de falarmos desse convite de Jesus, é importante entendermos o contexto. Jesus, quando da festa dos tabernáculos, ele foi censurado pelos seus irmãos, lembra disso? É assim que inicia o capítulo 7 de João. Seus irmãos disseram para Jesus: você não vai na festa? Vai lá, se mostra para todo mundo, para que eles possam crer em você. E Jesus recusou esse convite, que é um tanto que provocativo, de irmãos que não acreditavam ainda, não acreditavam nele como o Salvador. Porém, mais tarde, quando seus irmãos já haviam seguido viagem para Jerusalém, ele foi. Mas quando ele chega em Jerusalém, havia todo um burburinho a seu respeito. Por quê? Porque em uma festa anterior, ele havia curado um homem paralítico que há 38 anos sofria daquele mal. Foi o milagre do tanque de Betesda. A casa de misericórdia teve a visita daquele que é misericordioso e agiu com misericórdia. Contudo, Jesus fez isso num sábado. E fazendo isso num sábado, ele feriu a lei, que na verdade era a tradição dos judeus. E eles estavam propensos, inclusive, a prendê-lo, até mesmo aspirando o seu assassinato. Mas Jesus foi para essa festa. E após conversar com aquela multidão, ele chega no último dia com essa consideração, com esse convite. E eu queria aqui fazer alguns destaques sobre esse convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E a primeira consideração que eu gostaria de fazer para você nesta noite é que essa água viva, a quem ela é ofertada? Você parou aqui para analisar esse verso? A quem Jesus oferece a água viva? Para quem tem sede. A água viva é ofertada para todos os que têm sede. A água viva que é o nosso Senhor Jesus, a água viva que é o Evangelho de Deus, essa água viva que traz satisfação, que traz refrigério, que norteia a nossa vida, ela só pode ser experimentada por aquele que reconhece que há uma necessidade. E aquele que reconhece que há uma necessidade, independe da sua etnia, independe da sua condição social, independe da sua posição econômica, independe do seu nível intelectual. Essa necessidade é tanto para o rico como para o pobre, é tanto para o doutor como para o iletrado, é tanto para o brasileiro como para o americano, para o asiático, para o europeu, para o africano. Quem tem sede, venha a mim e beba. Aqui nós temos uma boa notícia. O Evangelho é para o mundo inteiro. O Evangelho não era para uma determinada etnia, uma determinada classe social. A oferta da água viva é para o mundo. Por isso que nós pregamos o Evangelho a todo mundo, porque essa oferta, ela é feita ao mundo inteiro, porque Deus amou o mundo inteiro. E Deus tem crentes espalhados no mundo inteiro que tem essa sede ao qual o Senhor aqui está disposto a saciar. Essa é a primeira consideração que faço aqui com os irmãos. Mas a segunda consideração que aqui destaco é que o sedento, para que possa experimentar dessa água, ele precisa ir ao encontro de Jesus. Não há como satisfazer a nossa alma sem que não haja um encontro com Jesus Cristo. Observe o que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim.
Porque, meus irmãos, não é a religião que vai dessedentar o homem. Não são os livros de autoajuda que vão dessedentar o homem. Não é a tecnologia que vai dessedentar o homem. Não é nada, nem ninguém deste mundo, porque tudo isso é água morta, é água de cisterna, é água contaminada. Se você quer da água que flui do trono de Deus, você precisa ir ao encontro do seu filho. Lembra de Cornélio, oficial do exército romano? Atos capítulo 10. Ele era um homem crente. Ele era um homem crente, caridoso, que ajudava o povo de Deus, mas ele não conhecia Jesus Cristo. Mas Deus olhou para ele e viu nele um homem crente. E o que ele fez? Fez com que Pedro fosse ao seu encontro para lhe falar a respeito de Jesus. E quando Cornélio ouviu a mensagem do Evangelho, ele creu e foi batizado, e todos os que estavam em sua casa. Lembra do eunuco, o oficial da rainha da Etiópia? Ele seguia da Etiópia rumo a Jerusalém porque ele era um crente. Ele teve uma experiência com a religião judaica. E ele então fazia essa peregrinação. E que peregrinação! Da Etiópia até Jerusalém. Mas ele não entendia. Conhece a história? Atos 8. Ele não entendia. Ele tinha o livro na mão de Isaías. E ele não entendia. Mas o que Deus fez? Pôs Filipe, o diácono Filipe, para que encontrasse esse homem, e fez com que Filipe explicasse aquela mensagem de Isaías. Porque aquele homem dizia: como vou entender se não houver quem me explique? E quando Filipe explicou a mensagem de Jesus, apontando que o servo que sofria de Isaías 53 era o Jesus Cristo que foi morto para perdão de nossos pecados, ele viu água e disse: ali tem água, que impede de eu ser batizado? Filipe disse: nada, se você crê, eu creio. E ali um homem foi batizado e voltou para a sua terra com a água viva, a água que brota do trono de Deus, por causa da ministração do Evangelho de Jesus Cristo. Há muitas pessoas sedentas neste mundo. Talvez você seja uma delas. Talvez aqueles que nos acompanham pela internet sejam uma dessas pessoas sedentas, que acham que podem saciar a sua sede com as águas mortas deste mundo, porque a porta é larga. As águas mortas deste mundo, meus irmãos, são de uma diversidade extraordinária. Inclusive, podemos aqui considerar a própria religião. A própria religião pode ser uma água morta. Mas, se a pessoa quer de fato satisfazer de um modo definitivo a sua vida, Jesus disse: venha a mim. Venha a mim. A terceira consideração que faço desse convite de Jesus é que o sedento que vai ao encontro de Jesus Cristo precisa ter com ele uma experiência de fé. Ele precisa confiar que Jesus é o profeta, sacerdote e rei prometido por Deus nas Escrituras. Ele precisa compreender que aquele que me convida para dele satisfazer a minha sede, ele é o que vai me ensinar todas as coisas a respeito de Deus. Ele é aquele que vai governar a minha vida. Ele é aquele que dará a sua vida pela minha vida para que eu possa
sim, viver de um modo nunca antes imaginado, porque do meu interior, como diz João 7,38, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Esse é o resultado da experiência de fé. E você sabe o que é fé? Às vezes nós achamos que fé é apenas ter um determinado conhecimento intelectual a respeito das coisas relacionadas a Jesus. Você tem que ter o conhecimento, mas esse conhecimento tem que atingir o seu intelecto e as suas emoções. E esse conhecimento, ele tem que atingir as suas ações. Porque você não está tendo uma experiência com algo que é impessoal. Você está tendo uma experiência com uma pessoa, Jesus. O Evangelho é ter uma experiência de relacionamento íntimo e profundo com Jesus por meio da palavra de Deus. Jesus estava convidando essas pessoas: venham até mim. Você tem sede? Venha até mim e beba, experimente. Porque não é a tradição religiosa que salva o homem. Não é acompanhar pai e mãe nos cultos da igreja que salva uma criança, que salva uma adolescente. Não é acompanhar o esposo ou a esposa que fará de você um crente em Jesus. Não é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse que faz de você um crente. Se você nessa leitura não estiver buscando um relacionamento com Jesus. Se você lê a Bíblia e não vê Jesus, você lê como o mundo lê. Você precisa ler a Bíblia e enxergar Jesus em cada verso das Sagradas Escrituras. João, quando ele fala sobre esses rios que brotarão do nosso interior, ele explica que esses rios de água viva que brotariam do coração dos crentes em Jesus era a presença do Espírito Santo, que haveria de ser dado a todos os que creem, logo após Jesus concluir sua missão no Calvário. A vida de Jesus seria derramada na cruz para que os que creem mais tarde pudessem ter o derramamento do Espírito Santo sobre suas vidas no dia de Pentecostes. E dali em diante, com a profissão de fé, haveria o derramamento do Espírito. Aos que creem, eles receberiam o Espírito. E qual seria a missão do Espírito Santo? Às vezes as pessoas vivem uma vida querendo ser cheias do Espírito. Mas qual é a missão do Espírito? Você já parou para pensar nisso? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E às vezes até que perverte a doutrina do que significa ser cheio do Espírito, porque ser cheio do Espírito não significa ser arrogante, presunçoso, desdenhando sobre os outros, até julgando aquele que não tem o Espírito. Ser cheio do Espírito, meus irmãos, é ter uma visão escatológica. Ser cheio do Espírito é ansiar pela volta de Jesus. Porque o Espírito, na verdade, ele me impulsiona a glorificar Jesus. A missão do Espírito é glorificar o Filho. A missão do Espírito é me conduzir pelo caminho do Filho. A missão do Espírito é fazer com que eu e você amemos o Filho, nos relacionemos intimamente com o Filho, estejamos dispostos a servir o Filho, a querer a expansão do reino do Filho e aguardar a vinda do Filho. Ser cheio do Espírito significa você não viver flertando com as águas mortas deste mundo, mas
já pensando no Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso é ser cheio do Espírito, é pensar no fim, de modo que essa visão escatológica do Jesus vindo para te salvar te impulsiona a ter saúde mental, equilíbrio para suportar e superar as dificuldades do mundo presente. Ou como que você acha que os nossos irmãos no passado suportavam e superavam as pandemias, a peste negra, a gripe espanhola, como que eles suportavam e superavam as guerras, como que eles suportavam e superavam as perseguições, visão escatológica. Paulo vivia a sua vida, meus irmãos, como se Jesus viesse a voltar no dia seguinte. Era essa a dinâmica do apóstolo Paulo. Qual é a sua dinâmica de vida? Qual a sua perspectiva? Eu quero ser alguém cheio do Espírito e associa ser alguém cheio do Espírito a ter experiências emocionais? Isso não é ser cheio do Espírito. Isso é ter experiências estáticas, de êxtase, que podem acontecer não apenas dentro de um contexto religioso, podem acontecer num show de pagode, rock, seja lá qual estilo que você goste. Você pode ali ter um êxtase, chorar, se emocionar, mas não necessariamente ali se encher do Espírito, porque o encher-se do Espírito te impulsiona a vislumbrar a volta de Jesus, a imaginar a volta de Jesus. Mas enquanto ele não vem, a trabalhar para Jesus. Jesus fez esse convite, meus irmãos. Um convite providencial para um grupo de peregrinos que estava numa festa que simbolizava a expectativa deles quanto à vinda do Messias. E ele estava ali, fazendo um convite. Mas muitos do que ali estavam, não estavam abertos para esse convite. Na verdade, muitos do que ali estavam propensos a julgá-lo, prendê-lo, condená-lo e levá-lo à morte. O convite de Jesus, ele dividiu opiniões entre os peregrinos de Jerusalém. Observe o que diz a Bíblia, verso 40 do capítulo 7 de João. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Opa! Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível. O Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Seja no passado, seja no presente, a multidão sempre está dividida a respeito de Jesus. Cada um fala aquilo que acha, mas ninguém busca na palavra o que realmente é. A opinião 1, Jesus é o profeta predito por Moisés. E essa palavra destes homens, desses peregrinos, ela tinha fundamentação, Deuteronômio, capítulo 18, dos versos 15 e 18, onde Moisés diz: o Senhor, seu Deus, levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas, deem ouvidos a ele. Levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Aqueles que ali estavam ouvindo o convite de Jesus,
analisaram as palavras de Jesus, analisaram tudo aquilo que Jesus já havia feito e era de conhecimento público, a multiplicação dos pães, a associação que ele fez de ser o pão da vida, e disseram: esse é o profeta que Moisés falou. Porque observemos, Moisés, foi na época de Moisés que Deus mandou o maná, ele agora multiplicou pães. Foi na época de Moisés que ele feriu a rocha e dela saiu água, água viva. E ele aqui está ofertando para nós essa água viva. Este é de fato o profeta. Mas outros diziam: não, ele não é o profeta, ele é o Cristo. Havia uma falta de conhecimento desse público, porque eles achavam que o profeta e o Cristo eram pessoas diferentes, quando na verdade, a partir do sermão de Pedro, no Pentecostes, o desenvolvimento da visão evangélica mostrou para nós de que aquele que era o profeta era também o Cristo. Não eram duas pessoas distintas, mas sim a mesma pessoa. Então, sim, ele era o profeta, sim, ele era também o Cristo, porque Jesus, quando esteve entre nós para ser o mediador entre Deus e os homens, ele cumpriu um ofício tríplice. Ele era o profeta de Deus, que nos ensinava as coisas de Deus. Ele era o sacerdote de Deus, que então oferecia o sacrifício para perdão de nossos pecados. Ele era o sacerdote e o sacrifício. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas ele era também o Rei, aquele que haveria de nos governar, aquele que nos chamava para o seu reino. Então, de fato, as opiniões ali tinham uma necessidade de apenas compreender que aquele que era o profeta era também o Cristo. Mas surge um grupo preconceituoso, muito provavelmente gente da própria Jerusalém, e disse: basta, como pode esse aí ser o Cristo? Nós sabemos que o Cristo, ele é natural de Belém, e ele é de linhagem real, da linhagem de Davi. Esse aí é da Galileia. Tem profeta na Galileia? Era uma visão preconceituosa. Assim como hoje, há muita gente com preconceito quando se fala em Jesus. Se falar em outros personagens da história, não há nenhum preconceito, mas basta falar no nome de Jesus que se suscita inúmeros preconceitos. E João aqui está sendo, como diz Donald Carson, irônico, porque, na verdade, Jesus era de linhagem real. Mateus e Lucas atestam isso em suas genealogias. Jesus era natural de Belém. Sim, ele nasceu em Belém. Mas aqueles que ali estavam, tomados pelo seu preconceito, não queriam aceitar o convite de Jesus e passavam a desdenhar de Jesus. Até hoje o convite de Jesus, ele divide opiniões, irmãos. E o que Jesus quer? O que Jesus quer é que aqueles que desejam beber dessa água viva tomem uma decisão. Não fiquem em cima do muro. Ora água viva, ora água morta. Ora água viva, ora água morta. É água viva, então é água viva. E não mais as águas mortas deste mundo. Porque o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 10:34, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Opa, o que Jesus quer dizer com isso? Eu pensava que ele era o príncipe da paz. Como é que ele vai trazer espada? Era uma figura de linguagem daquela época, em que Jesus estava ali dizendo, tomem uma decisão.
tome uma decisão. A espada aqui é um símbolo de tomada de decisão. Há muita gente, meus irmãos, que ouvem dia após dia a mensagem do Evangelho, mas não tomam uma decisão. Querem ficar ali meio que, como diz os militares, né? Na moita. Na escola também acontece isso, né? O professor faz uma pergunta a você. Foge do contato visual. Não é isso que acontece? Não, né? Não acontece não, né? Tem muita gente fugindo desse contato visual com Cristo, porque não quer se comprometer, mas ama ouvir uma música evangélica, ama vir aos cultos, se sente bem, mas não é isso que o Senhor quer te oferecer, é muito mais do que isso. Mas é preciso uma tomada de decisão. Infelizmente, aqueles que ali estavam ouvindo esse convite, muitos dos que ali estavam, em especial a liderança judaica, tomou uma decisão. E a decisão era não considerar Jesus. O convite de Jesus gerou uma ação violenta por parte da liderança dos judeus. E assim a gente já caminha para o fim. Verso 44. Alguns queriam que ele fosse preso. Imagina, o homem oferece água viva e o pessoal quer prendê-lo. Ah, mas por que você quer prendê-lo? Ah, porque ele, lá atrás, ele curou um homem no sábado. Você quer me prender por quê? Porque eu curei um homem no sábado, porque eu multipliquei pães e peixes. Por qual benefício você quer me prender? Foi essa uma das considerações de Jesus na sua prisão. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não era a sua hora. E quando os guardas, verso 45, quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Mas que coisa! Nunca ouvimos a resposta dos guardas. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós, que seja entre os líderes ou fariseus, crê nele? E tinha um que cria. As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou. Ele estava ali meio que na água morta, água viva, água morta, água viva. Ele perguntou, verso 51, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? A resposta, você também é da Galileia? Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Diante da falta de consenso entre os peregrinos, porque suscitou-se um debate sobre a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o profeta? Não, ele não é nada disso. O Cristo vem da linhagem de Davi, ele não é natural de Belém, e não há profeta vindo da Galileia. Perdeu-se a oportunidade de se beber da água viva. Às vezes as pessoas acabam, em meio aos debates das redes sociais, perdendo seu tempo e deixando de experimentar a água viva. Elas perdem muito. E os guardas do templo, quando eles voltaram para os líderes dos judeus, sem trazerem consigo Jesus, foram questionados: por que vocês não trouxeram um homem? E a resposta daqueles guardas foi: nunca ouvimos alguém falar como este homem. Meus irmãos, imagina um guarda do templo, tão acostumado a ouvir gente pregando naquele templo. Ele ouvia todo dia. Ele era um guarda do templo. Ele estava ali.
Então ele ouvia os fariseus, ele ouvia o público ali, os escribas, os mestres da lei. Mas quando eles ouviram Jesus, eles falaram: esse aí é diferente. Ele prega com autoridade. Esse aí é diferente. Mas isso deixou os líderes fariseus um tanto que contrariados. Por quê? Quer dizer o quê? Ele é melhor do que a gente? Ele era melhor que vocês. Jesus era melhor do que vocês, porque ele é o Filho de Deus. Ele traz a real interpretação da palavra de Deus. E isso feriu o orgulho daqueles homens que zombaram dos guardas, que amaldiçoaram a multidão e foram até mesmo de encontro a um colega, Nicodemos, porque Nicodemos era um homem conceituado entre aquele público de líderes judeus, mas ele estava se aproximando de Jesus. Timidamente, mas estava. E você vai ver mais tarde que no final das contas ele se tornou um discípulo de Jesus. A recusa em aceitar o convite de Jesus, meus irmãos, por parte daquela liderança que amaldiçoou o povo, que zombou dos guardas, não era uma questão intelectual. Não é porque eles não entenderam. Eles entenderam. Era uma questão espiritual. Sabe? Hoje em dia, tem muita gente que não crê em Jesus, não é por falta de intelecto. Não é intelecto o problema. Eu não entendi essa mensagem, porque essa mensagem, para que você entenda, você tem que se fazer como uma criança, ou seja, ela é acessível a todos. É uma questão espiritual que impede homens e mulheres, jovens e crianças de beberem dessa água viva. E Jesus faz esse convite. Esse convite é feito para todos, mas se não houver a intervenção de Deus na sua vida, você não pode responder adequadamente a esse convite. Termino com 3 considerações, meus irmãos. Jesus lhe faz hoje esse convite. Você que está aqui e ainda não conhece Jesus, Jesus faz a você esse convite. Você que nos acompanha pela internet, que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, Jesus lhe faz esse convite. E é um convite maravilhoso. É um convite que não existe nada igual neste mundo. É um convite para um relacionamento pessoal. Um relacionamento pessoal com aquele que deu a sua vida em resgate do seu povo. É um relacionamento pessoal com aquele que está pronto para te fazer livre das águas mortas, das cisternas deste mundo, para que, enfim, você possa se dessedentar na água viva que jorra do trono de Deus. É isso que Jesus quer para a sua vida. Mas para isso, é preciso que você, arrependido, creia, abra o seu coração, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque uma vez que isso acontecer, você perceberá que fluirá de seu interior um rio perene. Sabe o que é um rio perene? É um rio que corre o ano todo. É um rio cujas águas são vivas, águas de qualidade, água sadia, água que realmente não apenas abençoa a sua vida, mas abençoa a vida da sua família, abençoa a vida do seu pai, abençoa a vida da sua mãe, abençoa a vida do seu irmão, da sua irmã, abençoa a vida do seu esposo, da sua esposa, abençoa a vida daquele colega lá do trabalho, daquele que te ajuda na obra. Abençoa a vida de todos, porque quem bebe dessa água perceberá que dentro dele correrá um rio perene que nasce do trono de Deus. E esse rio, meu irmão, minha irmã, se você tem represado esse rio na sua vida, eu aqui te aconselho a deixar esse rio fluir. Deixa esse rio fluir, deixa esse rio alcançar outras vidas,
Para de ficar aí represando esse rio por conta das circunstâncias que estão acontecendo e não estão do seu agrado. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Através de uma vida engajada na obra do Senhor, através de uma vida que compreende que tem uma missão. E essa missão só acaba quando Jesus chamar. Essa missão nesse mundo só acaba quando Jesus chamar. Enquanto Ele não chamar, a missão dada deve ser cumprida. E cumprida de bom grado. Porque eu amo Jesus. Amo a sua palavra e quero ver o seu reino crescer. Por fim, a reação ao convite de Jesus revela muito da condição em que se encontra o coração daquele que ouve o convite. Aos que reconhecem Jesus como Cristo, o que se revela é um coração humilde, um coração contrito, o coração tal qual de uma criança, e esse lhe é dado o reino dos céus. Mas se o coração começa a desdenhar, se no coração começa a censurar, se no coração começa a tentar refutar, se no coração começa a se tecer juízos, o que está sendo revelado ali é uma vida que está decidida a se manter na água morta quando lhe foi ofertada a água viva. Porque Jesus é fonte de água, água viva, mas apenas para os que creem. E os que creem, do seu interior fluirão rios de água viva. Pergunta: água viva ou água morta? Água viva ou água morta? Água viva ou água morta? Qual água você deseja experimentar? Jesus te convida, nesta noite, a beber da água viva. Jesus te convida, nesta noite, a beber da água viva. Jesus, com toda mansidão e humildade, te convida, nesta noite, a beber da água viva. Amém? Vamos orar? Pai, que o Teu Santo Espírito esteja operando em cada coração que ouviu, porque aquele que tem ouvidos, que ouça a mensagem do Senhor e a responda com arrependimento e fé. É a oração que lhe fazemos em nome de Jesus. Amém.